E outra coisa também que a gente precisa também pontuar aqui é a questão de dois jogadores ex-seleção brasileira que também cometeram crimes hediondos e que a gente precisa também se posicionar em relação a isso. São os casos de Robinho e Daniel Alves. Primeiramente, Robinho, ele é preso aqui no Brasil, né? Ele já estava sendo condenado, já tinha sido condenado na Itália pelo crime de estupro. É horrível falar isso, mas ele foi condenado por isso. E ele não estava saindo do Brasil por conta do crime que tinha cometido lá na Itália, né? Sabendo que se ele chega lá, ele é preso, né? Então ele estava aqui no Brasil e houve também esse pedido da Itália de que o Robinho cumprisse a pena aqui. O Brasil acatou e o Robinho hoje está preso aqui no Brasil, né? Muito bem preso pelo crime que cometeu, né? Ele pode tentar se defender da forma que for, né? E assim, saiu até um pronunciamento dele dizendo que aqueles áudios dele que ele tinha mandado, tal, não sei o que, ele não é mais a mesma pessoa, ele evoluiu, ele amadureceu, pipipi, popopó. É o papo do cara que cometeu um crime, sabe que cometeu o crime, mas depois de anos ele tá sendo condenado e diz, não, porra, eu não sou mais aquela pessoa, porra, você cometeu um crime, tem que pagar por ele. Tá? Então foda-se, meu irmão, tá preso e muito bem preso. E não só ele deveria ter sido preso, como todos os outros que participaram de toda essa situação, certo? Então ainda existe nesse caso uma boa parcela de impunidade, porque se não me engano só o Robinho e outro cara foram presos, né? Outros 6 estão soltos, então só 2 estão pagando por um crime que 8 cometeram, tá? Então eu acho que a punição deveria ser para todos eles, certo? Não tô acompanhando esse caso porque eu não tenho estômago forte para ficar escutando áudios e tal e acompanhando detalhes disso tudo. Eu me sinto mal, eu passo mal realmente vendo essas coisas. Mas eu tenho que me pronunciar, eu tenho que saber o mínimo possível para poder vir aqui e me posicionar sobre isso. São caras do mundo do esporte que cometeram crimes e precisam pagar por eles, tá? E o Robinho é um deles e agora preso vai pagar aqui no Brasil. Espero que pague, passe anos e anos e anos, tá? O caso do pai do Neymar também, né? Falando aí que não deu dinheiro pro Daniel Alves e tal, mas tem essa questão aí também, né? E outro caso, se eu tô falando aí de questão de impunidade, né? Desse caso aí do Robinho e outros caras que não estão pagando pelo crime que cometeram, o caso do Daniel Alves, que na Espanha, mais uma vez a gente falando de Espanha, né? Já falamos aí do caso de racismo contra Vinícius Júnior. Agora a gente fala sobre o caso do Daniel Alves, condenado por estupro, também condenado, cara. Aí a galera fala, não, mas que isso e aquilo outro, não sei o quê, porque ele disse isso aqui. Porra, o cara foi investigado e condenado. Então houve investigação, cara. Houve exame de corpo de delito, aquele negócio, né? Que vão fazer avaliações e exames para determinar o que aconteceu. Ele foi investigado e foi condenado. E o cara acabou de comprar a liberdade dele, cara. Eu não sei nem se é uma condicional agora, se ele comprou, pagou a fiança para ser um regime semiaberto ou um regime aberto, ou se é temporário antes de alguma outra instância. Eu não faço a mínima ideia de como funciona a justiça na Espanha. Mas o cara, por ser milionário, comprou a porra da liberdade dele, pô. Depois de ter cometido um crime hediondo. Deveria ser inafiançável isso, tá ligado? Então, assim, eu vi até várias pessoas com conclusões importantes sobre isso, falando sobre o caso aí do Daniel Alves, né? Que o cara cometeu um crime, mas porque ele tem dinheiro, ele comprou a liberdade. Então, o verdadeiro crime é ser pobre, porque o cara pobre não poderia pagar $1 milhão ou foi €1 milhão na liberdade do cara, tá ligado? Aí então é foda, pô, o cara rico não comete crime, né? Porque chega lá com 1 milhão, pô, compra a liberdade e foda-se. Não existe isso, velho. Não existe isso. Então, bicho, é aquele negócio, velho. O criminoso, pô, tem que pagar pelos seus crimes, velho. E não é pagar com dinheiro, não. Tá? É pagar com sentença, né?
É pagar com anos de cadeia e, quiçá, às vezes, uma prisão perpétua, pô. Tá ligado? Não existe isso, pô. Do cara pagar pela sua liberdade, comprar a liberdade. Não tem. Não entra na minha cabeça. E eu acho que esses dois casos aí são exemplos de... No caso do Robinho, por enquanto não, né? Espero que ele pague a sentença que foi dada. E que ele cumpra na cadeia, né? Mas o caso do Daniel Alves é revoltante, pô. Outra coisa que falaram também é que acabaram de... Foi inclusive, eu acho que o Henrique Pereira, aqui de Alagoas, né? E que ele falou uma frase importantíssima. Deixa eu até dar uma olhada aqui, pra ver se eu não tô falando besteira, né? Pra ver se eu não tô atribuindo a pessoa errada aqui no caso. Tá ligado? Eita porra, não tenho aqui. Mas deixa eu olhar aqui pelo celular, eu consigo ver. Mas a frase foi a seguinte: acabaram de pôr o preço num crime de estupro, que é 1 milhão de euros. Porque o cara comete o crime, é preso, paga e sai. Pô, então acabaram de pôr preço num estupro. E isso é assustador. Tá ligado? Então é inaceitável um negócio desse. Um crime que deveria ser inafiançável, o cara comprar a liberdade por ele, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Eita peste. Cadê aqui? Exatamente. Ele tinha falado aqui, né? E aí eu cito porque tá público, né? Então o Henrique Pereira no Twitter escreveu: para a justiça da Espanha, estuprar uma mulher custa 1 milhão de euros. Surreal de ridículo. Assina embaixo. Surreal de ridículo. Absurdo e inaceitável um negócio desse. Tá ligado? É foda, pô.